Do lado do Flamengo, reforço já chegando e como você tinha dito, né, Pedro Henrique Torre? O Flamengo quer que todo mundo chegue ao Rio de Janeiro, empacota todo mundo e despacha para os Estados Unidos. Exatamente. Tudo bem? De novo, pessoal, um abraço. Ainda estou impactado com a performance de Bruno Vicari nos estúdios da ESPN, mas enfim, estou aqui em pé observando tudo. Mas, de fato, o Flamengo tem que esperar todo mundo voltar das suas seleções, porque a viagem estava marcada anteriormente para terça-feira, dia 10, e aí adiaram um diazinho para todo mundo chegar, dar aquele confere, enfim, todo mundo ok, aí dá aquele carimbo e todo mundo viaja junto, todo mundo unido viaja num voo só e vai embora para os Estados Unidos na quarta-feira. O Flamengo vai com a sua delegação. Vai com o Jorginho, essa é a certeza, porque, enfim, falta aquele anúncio oficial e tudo mais, está fazendo ali aqueles últimos trâmites, mas já está no Rio de Janeiro, já foi recepcionado pelo Chapolin, já está no clima rubro-negro, assinar contrato de 3 anos, realizando exames médicos, do Urubu, perdão, e rapidamente vai ser integrado ali ao universo, vai fazer os seus primeiros treinamentos, então é o grande reforço para o Mundial. O Carrascal, como a gente vem dizendo, o Flamengo tenta a contratação dele, está nas tratativas com o Dinamo de Moscou da Rússia, pacote ali de 12 milhões de euros, 10 de contratação mais 2 de bônus, mas não sabe se vai dar tempo para terça-feira, né? Porque quando fecha essa janela já fica em cima, mas não necessariamente seria um jogador apenas para o Mundial. Se não der tempo para terça-feira, para o Mundial, ele pode chegar para depois, seria uma opção até para compor o elenco, pode jogar junto com a Arrascaeta ou substituir o Arrascaeta quando o uruguaio não tiver condições ali, jogar pelo meio, pelos lados, já passou pelo River, seleção colombiana, 27 anos, enfim. Seria esse o alvo do Flamengo para essas questões. O Flamengo ainda busca mais opções para os lados do campo, tem o Jorginho ali para o meio de campo, vai se reforçando como pode, mas empacotar todo mundo na quarta-feira, dia 11, Mari, e aí vai todo mundo para os Estados Unidos, local dos companheiros de Bruno Vicari, que estavam aí até pouco tempo. O Bruno é amigo dos gringos aqui, United States of America. Os gringos do hip-hop. Do hip-hop, dá para anotar pela sua malemolência. Vamos pro Jorginho, eu acho melhor na última temporada pelo Arsenal, com seus 27 jogos, 16 como titular, a minutagem ali pouco mais de um tempo, né, com 1 gol e 0 assistência. O torcedor que ele olha para esse número, eu não sei se esse número diz sobre quem é o Jorginho especificamente, ou diz mais sobre a temporada, diz mais sobre o momento, diz mais sobre a posição do jogador. É mais por aí, né? Ele não é o titular, né? 27 jogos, são 38, né, rodados. Uhum. E o titular ele foi em 16. Mas ele é um jogador, para mim, altamente confiável. Assim, é difícil ser titular no Arsenal, gente. E mesmo assim ele foi titular em 16 jogos. É uma temporada... são sequências de temporadas boas. Não bateu o campeão, é verdade. Mas o time joga bem, com muita frequência. É dos melhores times de se ver jogar. O Jorginho é um jogador que acelera... Não é que ele acelera o jogo. Ele é um jogador que sabe muito bem a hora de segurar, a hora de acelerar. Isso. É um jogador que tem muita inteligência para entender os movimentos dos companheiros. Ele não vai ser um cara de muita assistência. Ele vai ser um cara de controle de jogo. A pré-assistência, né? Pode ser. Achar aquele passe diferente, que encontra alguém. Então, eu acho que ele vai fazer muito bem. O Flamengo vai fazer muito bem o futebol brasileiro. Claro que tem que ver questão de ritmo. Ele vai ser muito exigido. Claro que tem que ver uma questão também de ajuste da expectativa. Chegou o jogador que vai chegar e jogar. Acho que não. Acho que ele vai ter o espaço. E essa é a vantagem de ir pro Flamengo. Ele não precisa chegar e resolver todos os jogos. Ele vai ter que ir aos poucos. Mas é aquela questão do número de jogos e participações e titularidade é por uma disputa de posição na equipe, não é por uma questão física. É disputa de posição da equipe. Eu acho que é disputa de posição. E sejamos honestos, se ele fosse um titular absoluto do Arsenal, ele não estaria vindo pro Flamengo. Ou pro futebol brasileiro, eu digo. Mas ele tudo bem, ele não é um absoluto, mas ele é um cara que metade dos jogos do Arsenal, exatamente, né? mas estou dizendo assim, não é o cara incontestável. Não tem como hoje, nesse momento, você tirar o Martinelli nesse sentido. Você tirar outros jogadores, um Odegaard. Não é isso, né? Até por isso... numa condição diferente, né? A contratação faz sentido para todas as partes. O Flamengo não tá pegando um cara que acabou a carreira na Europa, já tá pensando em aposentar, não é esse cenário, mas o Jorginho também tá voltando ao Brasil justamente por não ser um titular indiscutível. Mas é um cara que qualifica demais a saída de bola. Ele é o cara que é 5, mas com qualidade de passe de 8.
mas a gente viu pelos números. E se você pegar o recorte mais longo ali das temporadas, você vai ver muitos gols, mas de pênalti. Ele não é o cara de chegar... Você vai ver um gol ou outro ali de fora da área, mas não é a dele. Não é o cara de chegada, de definir as jogadas. Mas acho que é muito do que o Marra falou em questão de... Vamos acelerar um pouco mais o ritmo? É ele quem vai ditar. Vai ser mais cadenciado? É ele quem vai ditar. A saída de bola com qualidade é muito com ele. Então acho que ele é o cara que chega pra ser esse 5 disputando com o Pulgar. Mas pra marcar ele é o cara do combate? Eu acho que desprotegido? Eu acho que ele tem muito da questão de ter os atalhos do campo pela inteligência que ele joga. Ele não é um volante pegador. Mas não significa que seja um cara passivo, que não vai contribuir demais sem a bola, muito pelo contrário. Mas acho que ele se destaca muito pela inteligência que ele tem, tanto na qualidade do passe. Acho que ele oferece uma característica de 5 diferente ao que o Flamengo tem. Ele aumenta as opções, acho que ele chega para brigar pela titularidade e não ser um titular absoluto, e o Flamengo vai ter muita coisa para disputar, então faz sentido essa disputa, de repente, de revezar ao longo da temporada, mas com características diferentes. Para mim é uma contratação que faz muito sentido dentro do perfil do Flamengo, quanto na opção de oferecer diferentes possibilidades dentro do elenco. Rapaziada, antes de seguir aqui, já se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like. A imprensa aqui analisando os reforços do Mengão. O Jorginho tem a informação também do Jorge Carrascal, que pode pintar no Flamengo a qualquer momento, se der tempo para o Super Mundial de Clubes. O Flamengo embarca na próxima terça-feira para os Estados Unidos, onde vai acontecer a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo focado aí nessa competição neste momento. Então já se inscreva, acione o sino, deixa o like e vamos acompanhar aqui. Pedro, como é que... Eu não sei se o Felipe já falou exatamente sobre isso, né? Mas como é que o Flamengo enxerga? Ele é um cara para disputar a posição com o Eric, com o Alan também, né? O Flamengo teve problemas no meio de campo agora, era o Everton? Sim, Everton jogando, né? Ou ele é, de repente, para jogar na posição do Nico? Olha, Bruno, o Felipe ainda não falou abertamente assim, porque espera aquele trâmite natural de oficializar o jogador, etc. Mas o Jorginho chega para jogar, né? Porque um jogador desse nível, que chegou a figurar entre os melhores do mundo há pouco tempo, se a gente for pegar, foi 2020, 2021, né? Se eu não me engano. Então, ele chega para jogar, para ser ali uma peça fundamental desse meio de campo. O Pulgar, o Felipe Luiz se derrete loucamente pelo Pulgar, constantemente, né? Já disse que é jogador de Barcelona, enfim. Então eu imagino que nessa equação aí, o De La Cruz seja a peça que possa sobrar nesse momento, se o Felipe Luiz mantiver essa estrutura de time que ele mantém no momento. E aí você tem outras questões, porque o Gerson, às vezes, recuando um pouquinho ali para fazer a função um pouco mais atrás, abre espaço para o Luiz Araújo, que vem muito bem, tem sido um jogador fundamental. E aí como é que você faz? Você joga o Gerson de novo para a direita e tira o Luiz Araújo? Então tem algumas questões para o Felipe Luiz trabalhar. Mas o fato é, muita gente vai jogar, né? Todo mundo vai jogar porque tem muitos jogos e tem o que o Marra falou aí, a adaptação também do Jorginho, a questão de jogar sempre muito, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado. Então é sempre muito corrido esse calendário, viagens muito longas às vezes para o calendário aqui. Enfim, você joga na Bahia, depois joga no Rio Grande do Sul. Então é sempre muito complicado, é isso que o Flamengo quer, muita rotação, até porque perde muito. Às vezes o De La Cruz se lesiona bastante, o Pulgar às vezes tem problemas musculares, então para rodar bastante vai ser importante, mas acho que no 11 ideal ali, na hora que temos a final da Libertadores, acho que o Jorginho está dentro. E aí eu acho que sai o Nico. E aí eu acho que sai o Nico. Concordo. Se a final da Libertadores assim, indo nessa figura do Pedro, né? Assim, eu acho que não dá para abrir mão do Pulgar. Não dá pra abrir mão do Gerson. Não, do Arrascaeta. E Jorginho é interessante. É o tipo de jogador que a bola não queima de jeito nenhum. Eu sei que também com o De La Cruz também não queima. Mas hoje, pensando também, de novo, choque de expectativa, né? A expectativa do De La Cruz, ela não foi cumprida ainda. Assim, até o valor. Ele é bom jogador? Claro que ele é bom jogador. Mas eu estou falando de expectativa. E o Pedro destacou muito isso quando da contratação. O Flamengo pagou à vista. No Pix. Exato. Então, assim, ou seja, o Flamengo estava mostrando para ele. Confio muito em você. E por mais que você entenda que ele é bom jogador, que ele não desafinou, ele também não chegou e falou, tá vendo? Foi por isso que você pagou à vista. E eu acho que o Jorginho é um jogador que pode ameaçar, pode tirar o De La Cruz. Se é que existe uma zona de conforto e tal, né?
mas pode tirar. Mas é nessa de rodando o elenco, como o Pedro falou, Mas né? é curioso, porque assim, a gente tem falado muito sobre as equipes, né, assim, também no gogó, ainda nada muito prático, das equipes estarem procurando jogadores para fazer um barulho pro Mundial, para chegar e tal. A contratação do Flamengo, é claro que ela tem um peso pro Mundial, mas é uma contratação pro elenco, né? Não é só pelo barulho, de assim, contratei um jogador do Arsenal para, enfim. Bom, a gente tá vendo também aí as imagens. Muito bem, nação, então tá aí o Sport Center analisando essa situação do Jorginho, Flamengo que se prepara para o Super Mundial de Clubes, né? Temos aqui, o Flamengo negocia a contratação de meia colombiano que atua na Europa. O jogador pode reforçar o Flamengo no Super Mundial de Clubes. O Flamengo abriu conversas aí para contratar o meia Jorge Carrascal, de 27 anos, do Dinamo de Moscou. Da Rússia, a pedida dos russos pelo jogador colombiano é de 15 milhões de euros, 96 milhões de reais na cotação atual. As conversas estão em estágio avançado, mas o Flamengo corre contra o tempo para ter o meia no Mundial de Clubes. O Flamengo tem até o dia 10 para enviar a lista de jogadores inscritos. O Carrascal tem contrato até junho de 2027. Nessa temporada disputou 35 jogos, 8 gols, 3 assistências, atuando aí no clube russo. Se o desfecho for positivo para o Flamengo e o Flamengo confirmar a contratação, esse será o segundo reforço aí do Mengão para o Super Mundial para o restante da temporada. O primeiro chegou hoje, foi o Jorginho, chegou nessa sexta-feira e o Flamengo já vai preparar para anunciar o jogador, né? Quem está de saída de vez pode ser o Carlinhos, né? O Flamengo recebe proposta de clube da Série B por atacante, 28 anos, irá decidir seu futuro. O jogador não faz parte dos planos da diretoria do Flamengo, do Felipe Luiz, da comissão técnica. Eu não sei como um dia fez, né? Parte lá atrás, Marcos Braz, e o Marcos Braz trouxe, Marcos Braz leva, né? Porque recebeu uma proposta do Remo. O jogador está no Vitória, mas o clube baiano comunicou ao Flamengo que deseja devolvê-lo. A atual situação aí está nas mãos do centroavante, informação do Vene Casagrande, né? O Flamengo não quer o retorno, ou seja, tem contrato com o Vitória, então vai ter que ficar lá, só aceita romper. No caso, o Flamengo não quer o retorno de Carlinhos, só vai aceitar romper o contrato com o Vitória caso Carlinhos aceite atuar por outro clube. Até o momento o jogador ainda não decidiu que o Carlinhos aceite e vá jogar lá com o Marcos Braz, que foi ele quem trouxe aí para o Flamengo, né? Enfim, o Carlinhos foi vice-artilheiro do Carioca de 2024 pelo Nova Iguaçu, chegou ao Flamengo, 20 jogos, 5 gols, e boa parte desses 5 gols aí teve 2 ou 3 importantes, foram 2, né, importantes, contra o próprio Vitória e contra o Atlético Mineiro ano passado. E nesse ano fez também alguns gols aí pelo Campeonato Carioca, né? Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.